1881, pág. 257, mas não é tudo. Essas experiências deram um outro resultado, que é notável. As imagens de que falamos até o presente, e que foram reproduzidas sobre as nossas fotografias, podem ser consideradas como espontâneas ou originais. Há outras, que se poderiam designar como artificiais. Assim, o Sr. Beatty as compara, ora uma coroa, ornada de pontas e tendo a forma de espadas, ora um sol brilhante, no meio do qual se vê uma cabeça. Na sua terceira carta, ele faz a descrição seguinte dessa última experiência, a experiência seguinte, a última, se bem que absolutamente única pelos seus resultados, pode ser descrita em algumas palavras. Na primeira exposição dessa série obteve-se uma estrela, na segunda exposição, essa mesma estrela, porém maior, e, na terceira, essa estrela era transformada em um sol de dimensões consideráveis, um pouco transparente, conforme a descrição feita pelo médium. A mão mergulhada nesse sol sente um calor igual ao do vapor subindo de uma caldeira. Na quarta exposição, o médium vê um sol soberbo, cujo centro é transparente e mostra o perfil de uma cabeça semelhante às que se vêem sobre os xilingues. Depois da revelação, verificou-se que todas as descrições eram exatas. Pes. Estude, 1881, pág. 257, tenho em meu poder a série completa dessas fotografias. Na primeira distingue-se, acima da cabeça do médium, um corpo luminoso do tamanho de uma ervilha pequena. Na segunda prova, ele triplicou de volume e apresenta o contorno de uma cruz esboçada, do tamanho de 1,5 cm. Vê-se a mão do médium dirigindo-se para esse corpo luminoso. Na terceira fotografia, a imagem tomou uma forma oval, do mesmo volume, de fundo igual, guarnecida de protuberâncias no contorno. Na quarta fotografia, a figura oval é ainda mais regular e assemelha-se a uma moldura de forma oval formada de pequenos rendados luminosos, e tendo meio centímetro de largura por 2 centímetros de comprimento. E o interior da moldura desenha-se, em tom mais carregado, o perfil de uma cabeça como sobre um xilingue, do tamanho de 1 centímetro. O Sr. Beatty chega às conclusões gerais seguintes. As minhas experiências demonstram que existe na natureza um fluido ou um éter, que se condensa em certas condições, e que, nesse estado, se torna visível às pessoas sensitivas, que, tocando a superfície de uma placa sensível, a vibração desse fluido ou desse éter é tão ativa que produz uma poderosa reação química, como só pode produzir o Sol em plena força. As minhas experiências provam que há pessoas cujo sistema nervoso é de natureza a provocar, no sentido físico, essas manifestações, que, em presença dessas pessoas, formam-se imagens como na realidade que denotam a existência de uma força inteligente invisível. Porém, nas páginas do seu jornal, essa questão deve ficar num terreno puramente físico. O fato é que, fotografando um grupo de pessoas, obtivemos sobre as placas manchas nebulosas apresentando um caráter determinado e permitindo julgar da extensão, da largura e da espessura das formas assim fotografadas. Essas formas têm luz própria e não projetam sombra alguma, denotam a existência de um objetivo, podem facilmente ser imitadas, mas é duvidoso que alguém as tivesse imaginado. Extrato da carta do Sr. Beatty ao jornal Photographic News de 2 de agosto de 1872, citada no Spiritual Magazine, 1872, pág. 407. No final da sua carta publicada no Spiritualist, o Sr. Beatty chega às mesmas conclusões e acrescenta: essa substância é utilizada por seres inteligentes invisíveis e moldada por eles em diversas formas, como a terra glaze pelo artista, quaisquer que sejam. Essas formas, colocadas diante da objetiva, podem ser fotografadas. As pessoas, cuja retina é bastante sensível para perceber essas formas, dão a sua descrição exata, antes que se tenham tornado visíveis ao olho normal, pela revelação da placa. Na expectativa, deixemos de lado a questão dos seres inteligentes invisíveis, porque é matéria para discussão. Detenhamo-nos nesse momento no fato irrecusável, demonstrado pelas experiências fotográficas, a saber, que debaixo de certas condições mediúnicas há formações materiais, invisíveis ao olho normal, que estabelecem a existência de uma força inteligente, agindo com um fim preconcebido, e que há evidentemente desenvolvimento progressivo de um tipo determinado. E preciso notar que esse fato é estabelecido por uma dupla prova. De um lado o fenômeno é visto e descrito pelas pessoas sensitivas do círculo experimentador, no momento da sua produção. De outro lado,
A fotografia dá uma prova material da realidade dos fenômenos observados e confirma a exatidão das descrições feitas por essas pessoas. O Sr. Atmani não nega, página 57. Possuímos, por conseguinte, a demonstração exigida pelo Sr. Atmani, que quer que a placa fotográfica receba simultaneamente o médium e a aparição. Se as experiências fotográficas não tivessem dado esse resultado, o Sr. Atman teria podido colocar essas visões do médium no domínio das alucinações, como faz sem hesitar em qualquer outra ocasião. Eis, por exemplo, os termos que certamente ele teria aplicado às experiências do Sr. Beatty se não fossem acompanhadas de fotografias. Quando o médium tem a ilusão de que uma nuvem se desprende da cavidade do seu estômago e toma a forma de um espírito, o espectador fascinado terá a mesma ilusão. Desde que possuímos agora a prova fotográfica, pelas experiências do Sr. Beatty, de que não estamos em presença de alucinações, adquirimos um fato da mais alta importância, falaremos dele a seu tempo. E útil igualmente fazer observar que esse mesmo fato demonstra que o resultado obtido sobre a placa fotográfica não pode ser atribuído unicamente à ação de um sistema de forças lineares, emanando do médium, hipótese pela qual o Sr. Atman explica as impressões de corpos orgânicos, e agindo apenas na superfície da placa, fica-se na obrigação de admitir, nesses casos, que objetos reais produziram os resultados fotográficos em questão. Também é muito notável a conclusão do Sr. Beatty, de que tratamos nesse caso de uma matéria invisível, artificialmente fabricada. A mesma conclusão já tinha sido deduzida de numerosas observações sobre os fenômenos da materialização visível, e entretanto essa materialização visível, a princípio, dos rostos humanos, e depois do corpo inteiro, começava apenas a ser conhecida, quando em 1872 o Sr. Beatty chegou às mesmas conclusões das quais teremos ainda que falar, pesando seu valor. O Sr. Beatty não foi o único a querer verificar, em pessoa, com o concurso de um círculo de íntimos, as notícias sensacionais vindas da América, a respeito da fotografia espírita. Nos jornais ingleses de 1872 e 1873 Medium, Spiritual Magazine e Spiritualist, encontram-se numerosas referências a semelhantes experiências, feitas por particulares no intuito de verificar esses fenômenos pelos seus próprios olhos. As primeiras fotografias desse gênero foram obtidas pelo Sr. Guppy, autor do livro Marijane, do qual falamos em o nosso resumo histórico da literatura espírita. Nesse caso o médium era a Sra. Guppy. Para as particularidades dessas experiências, vê Spiritual Magazine, 1872, página 154, e a descrição que fez delas o Sr. Wallace, que conhecia a Sra. Guppy, pessoalmente. Ver o seu livro, A Defesa do Espiritualismo Moderno. Semelhantes experiências foram feitas pelo Sr. Reeves, que até não tinha ideia alguma da arte fotográfica quando começou. Ele obteve igualmente imagens de objetos inanimados e de rostos humanos. Spiritual Magazine, 1872, páginas 266 e 409. Esse jornal fez menção de 51 fotografias desse gênero. Citemos ainda as experiências do Sr. Parmes, sobre as quais interessantes particularidades são publicadas pelo Manature 1874, pags. 145 a 157, assim como no Spiritual West 1875, t. 6, pags. 162 a 165, e t. 7, pags. 282 a 285, do Sr. Russell, que fez experiências com pessoas da sua família e com médiuns de profissão, em sua casa. Spiritual Magazine, 1872, pag. 407, do Sr. Slater, óptico de Londres, cujos sensitivos eram também membros de sua família. Ele próprio fazia todas as manipulações. Encontra-se a sua comunicação no Medium de 1872, pag. 239 e seguintes. Teremos ainda que falar nele mais adiante. Finalmente mencionemos o Sr. Williams, professor de Direito, doutor em Filosofia, sobre as experiências a respeito do qual o Sr. Wallace se exprime nos termos seguintes. Uma confirmação não menos comprobatória foi obtida por um outro amador, o Sr. Williams, após tentativas que duraram 1 ano e meio. No ano passado, ele teve o ensejo de obter 3 fotografias, cada uma das quais com uma parte de figura humana, ao lado da pessoa em exposição. Uma só dessas figuras tinha os traços do rosto claramente reproduzidos.
Mais tarde, o Sr. Williams obteve ainda uma fotografia na qual se achava uma forma de homem bem visível, ao lado da pessoa exposta. Entretanto, depois dos banhos, essa imagem desapareceu do negativo. O Sr. Williams me certifica por escrito que essas experiências excluíam toda a fraude e toda a suposição de que essas imagens tivessem sido obtidas por qualquer processo conhecido. Defesa do espiritualismo moderno, pag. 54. Não devemos também passar em silêncio a experiência pessoal do Sr. Taylor, redator do British Journal of Photography. Sendo o testemunho do Sr. Taylor o de um homem que não só vivia isolado de todas as ocupações referentes ao espiritismo, como ainda tinha qualificado a fotografia espírita de impostura vergonhosa, reproduzimos aqui textualmente a sua comunicação. Ele dirigiu-se à casa do Sr. Hudson, fotógrafo de profissão, em Londres, que também pretendia produzir fotografias espíritas. O próprio Sr. Taylor fez todas as manipulações e obteve resultados absolutamente concludentes. Deixemos-lhe a palavra. Uma vez reconhecida a realidade do fato, achamos-nos em presença desta questão: como se produzem essas imagens sobre a placa coberta de colódio? A primeira ideia é atribuí-as a uma exposição dupla, arranjada pelo fotógrafo, o Sr. Hudson. Mas essa explicação encontra um desmentido imediato. A presença do Sr. Hudson não é de maneira alguma indispensável ao êxito da experiência. Devemos em verdade declarar que o seu gabinete negro estava à nossa inteira disposição todas as vezes que nos achávamos em seu ateliê para fazer as experiências em questão. Empregávamos o nosso colódio e as nossas placas. Durante todo o tempo da preparação, da exposição e da revelação, o Sr. Hudson conservava-se a uma distância de 10 pés do aparelho. E certo que em muitas placas obtivemos imagens fora do comum. Qualquer que seja a sua origem, por ora deixamos essa questão de lado. Uma coisa parece evidente, é que o próprio fotógrafo não tem nisso parte alguma. Assim também, a suposição de que o resultado produzido era devido a placas que tinham servido anteriormente não é aceitável nesse caso, pois todas as placas eram novas, compradas na casa Rochicia, algumas horas antes da experiência. Além disso, elas estavam durante todo o tempo debaixo de nossas vistas. O próprio embrulho só era aberto no começo da sessão. British Journal of Photography, 22 de agosto de 1873, citado pelo Spiritualist Magazine, 1873, pag. 374, e a mesma época que se referem às experiências que o Sr. Reimers fazia em um círculo íntimo. Todas as manipulações eram feitas por ele próprio. Os resultados obtidos estavam perfeitamente de acordo com as visões sensitivas do médium, bem como com as observações feitas pelo Sr. Reimers nas sessões de materialização. No decurso das girais aparecia a mesma imagem que sobre as fotografias. Spiritualist, 1871, 238, Psychic Studying, 1874, pag. 516, 1876, pag. 489, 1879, pag. 399. Posso mencionar ainda experiências iguais feitas pelo Sr. Damiani, em Nápoles. Eis a sua comunicação. Um jovem fotógrafo alemão ficou tão impressionado à vista da minha coleção de fotografias espíritas, que me propôs fazer algumas experiências sobre o terraço da minha casa, se eu me incumbisse de convidar um médium de aceitar a sua proposta. No meado de outubro eu contava com 6 médiums que se puseram à disposição do fotógrafo: a baronesa Serapica, o major Vigilante, o cônego Fiore e 3 senhoras ainda. Na primeira placa apareceu uma coluna de luz, na segunda, um globo luminoso por cima da cabeça de uma das senhoras, médium. Na terceira, o mesmo globo, com uma mancha no centro. No quarta placa essa mancha era mais acentuada. Na quinta e última, pode-se distinguir um esboço franco de cabeça no centro de uma mancha luminosa. Spiritualist, 3 de dezembro de 1875, e fácil verificar nessas experiências os mesmos característicos que os que se produziram nas sessões do Sr. Beatty. Não posso evidentemente entrar nas particularidades de todas as experiências que mencionei. Isso tornaria necessário um volume. As experiências do Sr. Beatty nos bastam, porque põe entre as nossas mãos os documentos necessários, e, ao demais, as condições nas quais essas pesquisas foram feitas correspondem às exigências da crítica mais severa. Repetímo-lo, essas experiências não tiveram outro intuito além de servir à convicção pessoal de um homem esclarecido, pesquisador estudioso, que era, além disso, um fotógrafo distinto.
Ele não auferiu lucro algum material dessas experiências. As fotografias espíritas obtidas por ele nunca foram postas à venda. Finalmente, nunca foram reproduzidas senão em um número restrito de exemplares, para serem distribuídos entre os amigos da causa. Elas são conservadas, esperamo-lo, nos ponto-maços de jornais de fotografia aos quais essas provas chegaram ao mesmo tempo em que os seus artigos. Não é pois de admirar que essas fotografias sejam pouco conhecidas, em geral, e na atualidade esquecidas provavelmente, porque toda a atenção se dirigiu naturalmente para os fenômenos de materialização visível. Achando-me em Londres, em 1873, dirigi-me a Bristol, com a resolução decidida de fazer conhecimento com o Sr. Beatty. De boa vontade ele me ofereceu 32 fotografias da sua coleção. Para estudar essa questão seriamente, seria útil reproduzir em fotografia a série inteira das experiências do Sr. Beatty, por ordem cronológica. Ele próprio diz, essas fotografias, para serem bem compreendidas, demandam ser estudadas em suas séries consecutivas, porque é precisamente a sua evolução que é notável. Não possuo, a meu pesar, a coleção completa, deixei de numerar os exemplares que me foram entregues pelo Sr. Beatty, segundo as suas indicações. Presentemente é muito tarde, porque o Sr. Beatty não é mais deste mundo. Por conseguinte fiz a escolha de 16 fotografias conforme a ordem de sua série, segundo a descrição que os artigos dão a seu respeito. Acrescentarei que, na minha opinião, uma ordem rigorosamente cronológica não é de necessidade imprescindível, visto que as diversas fases da evolução não seguem de maneira absoluta a marcha do tempo, conforme pudemos julgar de acordo com os relatórios. Elas estão, além disso, sujeitas às condições mais ou menos favoráveis que acompanham cada experiência. Alonguei-me sobre as experiências fotográficas do Sr. Beatty, porque considero que os resultados que ele obteve são a base fundamental de todo o domínio fenomenal da materialização mediúnica, em geral, e da fotografia transcendente, em particular, que nos vai oferecer desenvolvimentos muito significativos, debaixo de outros pontos de vista. O conjunto das fotografias do Sr. Beatty prova que, durante os fenômenos mediúnicos, produzem-se não somente fenômenos intelectuais, de uma ordem particular, o que a crítica está resolvida a admitir, geralmente, mas também fenômenos materiais, no sentido restrito da palavra, isto é, fenômenos de produção de certa matéria, tomando diversas formas, o que constitui o ponto essencial da questão. Essa matéria apresenta-se a princípio sob a forma de vapor nebuloso, luminoso, unicolor, condensando-se pouco a pouco, e adquirindo contornos mais definidos, como foi observado e assinalado por numerosas pessoas sensitivas ou clarividentes, principalmente pelos médiuns do Sr. Beatty. No seu último desenvolvimento, essa matéria se apresenta, nessas experiências, debaixo de formas que devem necessariamente chamar-se formas humanas, posto que não sejam ainda perfeitamente definidas. Teremos a prova, nos desenvolvimentos ulteriores desse fenômeno, demonstrada pela fotografia transcendente, de que nos achamos realmente em presença de formas humanas. Mas, não devo esquecer, respondendo ao Sr. Atman, que me cumpre observar as condições difíceis e severas, em verdade perfeitamente racionais que ele impôs como garantia da autenticidade do fenômeno de que se trata. Felizmente, poderemos proceder mais adiante nas condições requeridas, que serão tão concludentes quanto a das experiências do Sr. Beatty. Como grau intermediário entre uma forma humana indefinida e uma outra perfeitamente definida, apresenta-se a materialização definida de um órgão humano qualquer. Sabemos que os fenômenos de materialização, visíveis, consistiam, no começo do movimento espirítico, no aparecimento momentâneo de mãos humanas, visíveis, palpáveis, e provocando deslocações de objetos. O Sr. Atman coloca esse fenômeno no domínio das alucinações. Vemos, porém, na estampa 5, a fotografia de mão, invisível para os assistentes, obtida pelo Dr. N. Wagner, professor de zoologia na Universidade de S. Petersburgo. Reproduzo aqui extrato de um artigo que esse sábio publicou no Novoye Vremya Novo Tempo, de 5 de fevereiro de 1886, sob este título, A Teoria e a Realidade. Esse artigo apareceu precisamente na ocasião da publicação de uma tradução russa do livro do Sr. Atman sobre o Espiritismo, pois que o Sr. Atman pede provas objetivas do fenômeno da materialização das formas humanas. Suponho que é oportuno publicar os resultados de uma experiência que fiz no intuito de obter, por intermédio da fotografia, a prova de um fenômeno desse gênero.
Fiz essa experiência há 5 anos. Nessa época, preocupava-me em encontrar uma confirmação da minha teoria dos fenômenos hipnóticos, expostos por mim em 3 leituras públicas. Eu supunha que a individualidade psíquica, desprendendo-se do indivíduo hipnotizado, podia tomar uma forma, invisível para o experimentador, porém real em si mesma, que a placa fotográfica podia reproduzir, porque ela constitui um aparelho muito mais sensível aos fenômenos da luz do que o nosso olho. Não falarei de toda a série de experiências infrutíferas que fiz nesse terreno, referirei apenas uma única experiência, que foi feita no mês de janeiro de 1881 e que deu resultados absolutamente inesperados. A senhora Edith Pribitkov, a cuja complacência sou devedor da maior parte das minhas observações mediúnicas, me serviu de sensitiva para essa experiência. Na véspera, eu tinha preparado 7 chapas fotográficas cobertas com emulsão de colódio. A câmara escura que emprego, e a de Warnerk, construída por Domeyer, ela é estereoscópica, e eu a escolhi assim para que as duplas imagens se confrontassem umas pelas outras e para que se pudessem reconhecer as manchas acidentais que podem aparecer na chapa ao revelar-se o negativo. Essa câmara escura é de dimensões maiores que as usadas pelos fotógrafos da Rússia. Por esse motivo, cada vez que preciso de novas chapas, tenho que encomendá-las ao fotógrafo ou ao vidraceiro. Elas são cortadas em uma lâmina de vidro inteira, que nunca serviu para as manipulações fotográficas. Pelo processo psicográfico fomos informados de que a experiência devia ser feita na manhã seguinte, quantas chapas devíamos expor, enfim, que na terceira chapa se produziria uma imagem mediúnica. Além da senhora de Pribitkov, eu tinha convidado ainda um sensitivo hipnótico, um aluno de um ginásio de S. Petersburgo, com o qual tinha feito experiências de hipnotismo muito bem-sucedidas, destinava a substituir a senhora de Pribitkov no caso em que essa senhora desse mostras de fadiga ou de qualquer desordem nervosa. Eu tinha convidado uma pessoa a quem conhecia intimamente e com a qual fazia frequentemente experiências de hipnotismo, o Sr. M.P. de Gedeonov. A sua presença era necessária para adormecer o médium. O último dos assistentes era o meu velho colega de escola, o Sr. W.S. de Jacobi, que se ocupa de fotografia. Todos os meus convidados chegaram à hora indicada, meio-dia, e abrimos imediatamente a sessão. Encerramo-nos em um grande quarto da minha residência, com 2 janelas e uma porta. A médium foi colocada defronte de uma das janelas, e o Sr. de Gedeonov, por meio de simples passes, mergulhou em breve em um sono hipnótico. Tínhamos externado o desejo de que, por meio de pancadas, nos fosse indicado quando seria tempo de abrir a objetiva, e de terminar a exposição. Não tivemos que esperar muito tempo. 3 pancadas muito fortes retumbaram no soalho e, depois de uma exposição que durou 2 minutos, pancadas da mesma maneira nos advertiram que era tempo de fechar a objetiva. Nas 2 primeiras chapas que tinham sido expostas, depois da revelação operada imediatamente no gabinete escuro, só se viu aparecer o retrato da médium, adormecida na sua cadeira. A exposição da terceira chapa durou cerca de 3 minutos, e, depois da revelação, encontramos ali a reprodução de uma mão acima da cabeça da médium. Eis em algumas palavras a posição que ocupavam no quarto, no momento da exposição, as 5 pessoas que tomaram parte nessa experiência. O Sr. de Gedeonov conservava-se perto da câmara escura, o jovem colegial de quem lhes falei estava sentado à parte, a 4 passos do aparelho. Finalmente o meu amigo Jacobi e eu estávamos perto da câmara escura. Julgo inútil lembrar que o aparelho era estereoscópico e que na chapa apareceram 2 imagens idênticas. A mão, reproduzida acima da cabeça da médium, não podia ser a mão de nenhuma das pessoas presentes. Posto que a fotografia seja fraca e nebulosa, evidentemente porque não esteve exposta por tempo bastante, vê-se ali a imagem muito distinta de uma mão saindo de uma manga de vestido feminino. Mais acima se distingue o braço, mas apenas visível. A estrutura da mão é característica, é realmente mão de mulher, é disforme, porque o polegar se separa dos outros por profunda chanfradura. E é evidente que essa mão não foi completamente materializada. Nenhuma dúvida pode subsistir, a mão fotografada é realmente um fenômeno mediúnico. Nas outras chapas que bati, nada de insólito apareceu. Fiz ainda, com o mesmo fim, uma série de experiências e expus, nas mesmas condições, 18 chapas, porém nenhuma registrou novos fenômenos mediúnicos. Por minha vez, acrescentarei que conheço pessoalmente todos os membros que assistiram a essa experiência, cujo resultado me foi comunicado imediatamente.
O professor Wagner veio em pessoa trazer-me um exemplar da fotografia, que é reproduzida na estampa 5. Isso se passava no mês de janeiro de 1881. À exceção do Sr. Jacobi, que eu tinha encontrado por muitas vezes em casa do Sr. Wagner, conheço particularmente a todas as outras pessoas. A senhora de Pribitkov é mulher do redator do Rebus, capitão de marinha, e desde muitos anos mantenho com ambos relações constantes. A senhora de Pribitkov é um médium de efeitos físicos e por muitas vezes assisti às suas sessões, pancadas, reprodução na mesa de pancadas e de sons produzidos pelos assistentes, lançamento da mesa, escrita direta, deslocação de objetos em plena luz e às escuras. Eis as principais manifestações de seu mediunismo. Permita-me abrir aqui um parênteses para assinalar uma experiência recente que foi mencionada no número 1 graus do Rebus, em 1886. No decurso dessa sessão, às escuras, uma campainha, colocada sobre a mesa em roda da qual estavam sentados os espectadores, foi levantada e começou a soar acima das cabeças. Um séptico, guiando-se pelo som, conseguiu apanhar distramente a campainha no momento em que ela tilintava perto de si. Ele apanhou bem a campainha, mas não a mão de cuja presença suspeitava. E talvez essa mão intangível que é reproduzida na fotografia do Dr. Wagner. Qual teria sido a conclusão do nosso séptico, se tivesse sentido essa mão em estado de materialização mais grosseira e com a manga por cima? Certamente teria concluído com segurança por uma fraude do médium, como se proclamou com frequência em casos análogos. Acabamos de ver, entretanto, que essa certeza está longe de ser absoluta. A fotografia dá testemunho disso. Volto, porém, ao meu assunto. O segundo dos assistentes do Dr. Wagner, o Sr. Miguel de Gedeonoff, é capitão-tenente na Guarda Imperial. Conheço-o há cerca de 10 anos, depois de ter feito, na qualidade de oficial, a campanha da Turquia. Está atualmente empregado no serviço civil, na administração central das prisões. O jovem colegial, que devia em caso de necessidade substituir a senhora de Pribitkov, chama-se Krasilnikov, depois ele foi estudante da Academia de Medicina. Todas as pessoas receberam, como lembrança dessa sessão memorável, um exemplar da fotografia em questão. Antes de publicar essas informações, interroguei a todas acerca de diferentes particularidades da experiência. O Sr. de Gedeonoff deu-me o seu testemunho por escrito, que reproduzo aqui a título de documento suplementar. No mês de janeiro de 1881, o professor Wagner me participou o seu projeto de fazer algumas experiências de fotografia de uma pessoa mergulhada no sono magnético, com a esperança de recolher uma prova objetiva da possibilidade do desdobramento da personalidade. Como, naquela época, eu me ocupasse muito de magnetismo, o professor Wagner propôs-me tomar parte nessas experiências na qualidade de magnetizador, e convidou, para uma sessão próxima, a senhora de Pribitkov e o Sr. Krasilnikov, que ele desejava fotografar. Compreendendo toda a importância do projeto do Sr. Wagner, aceitei o seu convite. Na véspera da sessão, dirigi-me à casa do professor Wagner para me entender definitivamente com ele acerca das particularidades da experiência e para assistir na minha qualidade de testemunha à preparação das chapas do que tinham de servir para os negativos. Encontrei, em casa do professor, o Sr. Jacobi, que se encarregava da parte técnica da fotografia. Em nossa presença, as chapas foram cuidadosamente examinadas, lavadas, numeradas e cobertas com a emulsão necessária. Depois foram encerradas pelo Sr. Wagner em uma caixa. No dia seguinte pela manhã, a senhora de Pribitkov, o Sr. Krasilnikov, o Sr. Jacob e eu, nos reunimos em casa do professor Wagner, no seu gabinete, na universidade. Procedemos imediatamente às experiências fotográficas. Para esse fim, a senhora de Pribitkov sentou-se em uma poltrona, diante da janela. Defronte dela, perto da câmara escura, conservavam-se o Sr. Wagner e o Sr. Jacobi. O Sr. Krasilnikov estava sentado à parte, perto de uma mesa. Tendo adormecido a senhora de Pribitkov, por meio de passes magnéticos, no espaço de 8 a 10 minutos, dirigi-me para perto do Sr. Jacobi, e esperamos o sinal convencionado para descobrir a objetiva. Durante todo o tempo da exposição, que foi muito longa em razão da fraca luz, evitei fixar constantemente o rosto da médium adormecida, mas, por 2 vezes, fui obrigado a olhá-la com fixidez para torná-la completamente imóvel, porque destas 2 vezes retumbaram pancadas no soalho, e eu temia que a posição do corpo fosse modificada, se a poltrona se pusesse em movimento, o que teria prejudicado a experiência. Mas,
Desde o momento em que eu tomei lugar perto do Sr. Jacobi, defronte da Sra. Pribitkov, não me aproximei mais da médium. Em suma, até o fim da exposição, ninguém se aproximou da médium e ninguém ficou entre a médium e o aparelho fotográfico. As experiências seguintes foram feitas nas mesmas condições, e sobre um dos negativos apareceu, acima da cabeça da médium, a imagem de mão de mulher, com manga larga, de feitio antigo. Depois dessa sessão, várias outras ainda se realizaram, mas o fim que o Sr. Wagner se tinha proposto não foi atingido, e em breve a moléstia da Sra. de Pribitkov nos obrigou a interromper essas experiências. Assinado, Miguel de Gedeonov. S. Petersburgo, janeiro de 1886. Foatanka, 52. A fotografia de que se trata é notável por muitos títulos. O resultado obtido era inesperado. O alvo mirado pelo professor Wagner era obter um fenômeno de desdobramento psíquico, demonstrado pela fotografia, isto é, ele queria ver aparecer, com o médium, a forma transparente do seu duplo. Verificaremos mais tarde que o fenômeno se produziu. Em vez disso, só apareceu na fotografia a mão, que se pode, querendo, considerar como uma parte desse duplo, mas assinalamos aqui uma particularidade que dissipa essa suposição. As aparições de duplo que foram observadas apresentam a imagem perfeita não só da pessoa em questão, porém ainda a reprodução do seu vestido. No caso que nos ocupa, temos a mão que não se assemelha da médium, porque é disforme, e temos o fato positivo do seu aparecimento em manga de vestido feminino, que não era a manga do vestido que a médium trajava. Se essa manga se semelhasse à da médium, teríamos podido supor que se tratava do desdobramento perfeito da mão com a manga. Essa semelhança, porém, não existe. Infelizmente a fotografia está ofuscada no lugar onde se achava o braço direito da médium, e não se podem distinguir as particularidades do feitio do vestido, mas informei-me especialmente a respeito dessa particularidade, e os 4 assistentes do Dr. Wagner que me afirmaram que a médium trajava um casaco de mangas estreitas, como se usam presentemente. Além disso pedi à Sra. de Pribitkov que me desse um desenho dessa manga. Ela me enviou imediatamente. Juntando a notícia seguinte no começo do ano de 1881, fui convidada pelo professor Wagner a servir em experiências de fotografias, em minha qualidade de pessoa que possui faculdades mediúnicas. Cerca das 11 horas da manhã, dirigi-me ao professor Wagner, em seu gabinete, onde encontrei o Sr. de Gedeonov, o Sr. Krasilnikov e o Sr. Jacobi. Logo que esse último acabou de preparar o aparelho fotográfico, o Sr. de Gedeonov me magnetizou. Adormeci e de nada mais sei. O vestido que eu trajava era pardo escuro, com enfeites de veludo preto, as mangas eram estreitas, e justas no braço até o punho, com um canhão de veludo na extremidade e um pequeno plissé, da mesma fazenda do vestido. Envio-lhe um desenho reproduzindo essa manga. Assinada, Elizabeth de Pribitkov. Considero a aparição dessa manga como uma particularidade extremamente importante, debaixo de muitos pontos de vista. Sem essa manga, ter-se-ia pretendido sem dúvida alguma que a fotografia tinha reproduzido a mão de um dos assistentes, colocada por acaso entre a objetiva e a médium. Essa explicação não era muito aceitável, porque seria preciso supor, para admiti-la, que a mão tivesse sido exposta intencionalmente pelo menos durante alguns segundos nessa posição. Porém, por pior que seja, a explicação serviria, porque, uma vez dentro do caminho da negação sistemática, não há razão para que nos detenhamos. A manga, que a luz não ocultou a sensibilidade das chapas fotográficas, destrói todos esses argumentos sutis. O resultado obtido só poderia ser explicado por fraude intencionalmente cometida pelo professor Wagner, preparando uma chapa antes da sessão. Porém, ainda uma vez, admitindo a existência de uma fraude, não se pode acreditar que um dos assistentes tivesse tido a ideia de fazer aparecer a mão de um espírito em uma manga. Seria um meio seguro de fazer acreditar em uma farsa. Mas a natureza nos apresenta as coisas à sua maneira, e produz fenômenos que não se harmonizam absolutamente com os nossos raciocínios sobre a possibilidade de seu conteúdo objetivo. As aparições tradicionais trajam, ora uma roupagem branca, ora roupa comum. Os duplos tradicionais aparecem sempre em um traje qualquer, e eis que a fotografia transcendente nos revela formas humanas vestidas. Veremos mais adiante que esse fato se reproduz em todas as fotografias desse gênero, fato com o qual não poderíamos contar de acordo com as nossas concepções ordinárias. Tendo presentemente sob os olhos a prova indiscutível da fotografia transcendente de um objeto, que indubitavelmente tem a forma da mão humana,
Podemos ocupar-nos do desenvolvimento ulterior desse fenômeno, da revelação pela fotografia das figuras humanas invisíveis, e que serão não só perfeitamente definidas, como ainda reconhecíveis. Vamos dar uma prova do que avançamos, observando as condições absolutas de autenticidade exigidas pelo Dr. Hartmann. Já mencionamos mais acima o nome do Sr. Slater entre as pessoas que fizeram experiências transcendentes para sua satisfação pessoal. Para dar uma ideia dos resultados notáveis que o Sr. Slater obteve, não temos nada de melhor a fazer do que citar o testemunho do Sr. Wallace, o Sr. Thomas Slater, óptico, residente desde muito tempo no Euston Road, em Londres, e ao mesmo tempo fotógrafo amador. Trouxe uma nova câmara escura de sua própria confecção, forneceu suas próprias chapas, e dirigiu-se à casa do Sr. Hudson. Seguia cuidadosamente tudo o que se fazia em casa do fotógrafo, e obtiveram o seu retrato com uma figura nebulosa a seu lado. Depois ele mesmo fez experiências em sua casa e chegou a resultados notáveis. No decurso da sua primeira experiência, obteve o retrato de sua irmã entre duas cabeças, uma das quais era indubitavelmente o retrato do finado Lord Belgão, a outra, menos parecida, foi reconhecida pelo Sr. Slater ser o retrato de Robert Wayne, do qual tinha sido amigo íntimo até a morte. Em um dos negativos apareceu uma mulher com uma roupagem flutuante, preta e branca, que se conservava ao lado do Sr. Slater. Em outra chapa apareceu a cabeça e o busto dessa mulher, apoiando-se sobre a espádua dele. As figuras dos dois retratos eram de uma semelhança absoluta. Os outros membros da família Slater reconheceram nelas a mãe do Sr. Slater, morta na época em que ele ainda era criança. Outro negativo trazia a imagem de uma criança, com vestido branco enfeitado que se conservava perto do jovem filho do Sr. Slater. Essas imagens são completamente idênticas às pessoas que se afirmaram reconhecer. A questão principal não é essa. O simples fato de aparecerem em negativos figuras humanas obtidas no gabinete particular de um oculista conhecido, que é ao mesmo tempo um fotógrafo amador, e que fez com suas próprias mãos todos os preparativos da operação, a qual, além disso, era feita somente na presença dos membros da sua família, é um fato verdadeiramente prodigioso. Sucedeu de uma outra vez aparecer uma imagem na chapa em que o Sr. Slater tirava o seu próprio retrato, estando absolutamente só. Sendo o Sr. Slater e os membros de sua família médiums, não tinham necessidade de recorrer ao concurso de outras pessoas. É a essa circunstância que se pode atribuir o êxito particularmente favorável de suas experiências. Uma das fotografias dentre as mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Slater, foi o retrato inteiro de sua irmã, no qual se via não uma outra figura, mas uma espécie de rendado transparente rodeando essa pessoa. Examinando mais de perto esse rendado, pode-se ver que ele consta de anéis de dimensões diversas que não lembravam de maneira alguma as rendas comuns que vi e das quais me fizeram a descrição. O próprio Sr. Slater me mostrou esses retratos, explicando-me as condições nas quais eles tinham sido feitos. Essas experiências foram feitas sem fraude alguma, nesse ponto não pode haver dúvida. Elas têm um alcance particular, consideradas como a confirmação dos resultados obtidos anteriormente pelos fotógrafos de profissão. A defesa do espiritualismo moderno. Quando eu estive em Londres, em 1886, tive alguma dificuldade em encontrar o Sr. Slater. Ele não possuía mais fotografias, tudo o que me pôde mostrar foi uma série de negativos que tinha conservado. A propósito do Sr. Slater e das fotografias de Lord Belgão e de Robert Wayne, acima mencionadas, eis uma interessante notícia explicativa de sua origem. Em recente reunião de espiritualistas, em Londres, Gower Street, o Sr. Slater, óptico, Euston Road, 136, fez a narração seguinte, relativa à sua estreia no espiritismo. Em 1856, achando-se Robert Wayne em minha casa em companhia de Lord Belgão, recebeu uma comunicação espírita por meio de pancadas. Durante esse tempo eu estava ocupado com alguns aparelhos fotográficos. As pancadas comunicaram que chegaria um momento em que eu faria fotografias espíritas. Robert Wayne declarou que, se ele se achasse então em um outro mundo, apareceria na chapa. No mês de maio de 1872, ocupei-me efetivamente em tirar fotografias espíritas. Fiz inúmeras experiências e em uma das chapas apareceram as figuras de Robert Wayne e de Lord Belgão, o qual, como se sabe, foi, durante longos anos, um dos amigos mais íntimos de Robert Wayne, e tinha vivo interesse por sua carreira pública. Spiritual Magazine, 1873, Pag.
563, e ainda Spiritualist, 1875, tomo 2, pag. 309. Antes de tratar da última parte do capítulo da fotografia transcendente de formas humanas, parece-me útil citar as sábias palavras com as quais o Sr. Russell Wallace, na sua defesa do espiritualismo moderno, faz preceder essa parte da obra que cogita da fotografia espírita. Essas palavras reproduzem um argumento muito conhecido pelos espíritas, porém ordinariamente ignorado pela crítica. Ele, o Sr. Lewis, aconselhou ao Comitê da Sociedade Dialética, que tinha sido incumbido de ocupar-se da questão espírita, que distinguisse cuidadosamente entre os fatos e as deduções. Isso é particularmente necessário na questão das fotografias espíritas. Não sendo obra da mão humana, as formas humanas que aí aparecem podem ser de origem espírita sem que sejam por isso as imagens de espíritos. Muitas coisas militam em favor da suposição de que, em certos casos, essas imagens resultam da ação de seres inteligentes, invisíveis, mas que se distinguem deles. Em outros casos, esses seres revestem uma espécie de materialidade perceptível aos nossos sentidos, mas, ainda nesses casos, não se segue que a imagem criada seja a verdadeira imagem do ser espiritual. E é admissível que seja a reprodução da antiga forma mortal com os seus atributos terrestres aos quais o espírito recorreu para estabelecer a sua identidade. Wallace, On Miracle and Spiritualism, 1875, página 185, pois que adquirimos agora, por 3 fontes, os senhores Beatty, Wagner e Slater, perfeitamente seguras, e nas condições exigidas pelo Sr. Atman, a prova irrefutável, por processo fotográfico, da possibilidade de formações materiais invisíveis aos nossos olhos e revestindo a forma humana. Temos o direito de acompanhar o desenvolvimento desse fenômeno em todos os graus de perfeição que ele atingiu entre certos fotógrafos de profissão, aceitando a prova de sua autenticidade, não mais sob a única afirmação de um operador de boa-fé, mas sob os testemunhos das pessoas às quais as fotografias se referem diretamente, e que são as únicas que podem decidir de seu valor intrínseco. Não falarei do fotógrafo inglês Hudson, de Londres, porque as opiniões dos próprios espiritualistas se dividem a seu respeito. Uns o acusam de fraude, outros enumeram casos em que a semelhança com a pessoa havia muito tempo morta, era evidente, ou ainda casos em que a aparição da figura na fotografia, em posições ou com acessórios impostos mentalmente pela pessoa que se expunha, exclui toda suposição de fraude. Grande número de fenômenos deste gênero são enumerados no tratado do Sr. M. Auxon, A Fotografia Espírita, publicado no jornal Human Nature, 1874, pag. 393 e seguintes. Prefiro referir-me a Muller, cuja reputação ficou intacta durante a sua longa carreira profissional. A autenticidade das provas fotográficas obtidas por esse fotógrafo é estabelecida por uma prova cujo valor é igual ao de uma investigação científica. As fotografias de Muller motivaram um processo, e, apesar da animosidade dos detratores, escudados na opinião pública e por todo o poder do preconceito, elas saíram triunfantes dessa luta. Não posso entrar aqui em todas as particularidades do caráter de Muller e de seu processo, é assunto que por si só daria matéria para uma obra completa. Entretanto, alguns dados nos são necessários, e é sobretudo interessante lembrar a origem das experiências fotográficas de Muller. Tiraremos a sua explicação da própria narrativa de Muller, segundo a sua declaração perante o tribunal, depois do seu processo. E útil notar que as manifestações de fotografia transcendente se produziram na época em que Muller exercia a profissão de gravador e tinha conhecimento algum de fotografia. Eis o que ele diz: em 1861, em Boston, onde eu exercia a profissão de gravador, frequentava a casa de um moço que trabalhava no gabinete fotográfico dos senhores Stuart, Washington State. Então eu era incumbido dos aparelhos e das substâncias químicas. Certo domingo, achando-me na galeria, procurei tirar meu retrato, e, revelando o negativo, notei, pela primeira vez, que a chapa apresentava uma segunda imagem. Nessa época, eu ainda não tinha ouvido falar em fotografia espírita, posto que me interessasse já pelo espiritismo. O meu primeiro pensamento foi, como muitas pessoas o supõem até hoje, que a imagem que estava reproduzida ao lado da minha se achava já na chapa antes da operação. Era isso que eu respondia a todas as perguntas que me eram dirigidas. Entretanto, as experiências seguintes,
que fiz em condições que excluíam essa suposição de um modo absoluto, me convenceram de que a força produtora dessas imagens existia fora do poder humano. Peritos, chamados para trabalhar nas mesmas condições, nada de semelhante puderam produzir. Eu quisera que atrair a atenção para essa circunstância. Quando revelei essas imagens, eu era inteiramente novel na arte fotográfica e nenhuma noção tinha das composições químicas que empregava, servindo-me de tal ou qual produto químico, mas não fazia do que imitar as manipulações do meu amigo. Depois de ter recebido as imagens de que falei, repeti essas experiências, segundo os conselhos de alguns amigos aos quais mostrei minhas chapas, e sempre obtive resultados surpreendentes. Resolvi então abandonar a minha profissão para consagrar-me à fotografia. Spiritual Magazine, 1869, pags. 256 e 257. O próprio fato da origem dessas fotografias é corroborado pelos testemunhos dados nessa época e que se acham nos artigos do Herald of Progressum Graus de novembro de 1862, editado por Davis, e do Banner of League 8 de novembro de 1862, que publicaram os primeiros relatórios sobre esse fenômeno inesperado. Esses documentos foram acolhidos pela redação dos jornais acima mencionados, sem entusiasmo algum e antes com cepticismo e reserva. E sobretudo interessante saber debaixo de que forma se produziram as primeiras fotografias transcendentes de Muller. Sobre esse ponto, os dados nem são numerosos nem circunstanciados, entretanto, elas existem, e eis a descrição das duas primeiras fotografias, devida a um correspondente do Banner. A primeira apresenta um retrato do médium, o Sr. Muller, apoiando-se com uma das mãos sobre uma cadeira, enquanto que a outra sustém o pano preto que acabava de ser retirado da câmara escura. Em uma cadeira estava sentada uma forma feminina, que parecia ser uma menina de 12 a 14 anos. Reconhecemos nela uma parenta morta. Acima de sua cabeça, havia uma nuvem, feito que ainda não tínhamos observado até então nas fotografias. Em outra chapa, a cabeça estava rodeada por um fraco disco de luz, como se raios luminosos brotassem em todos os sentidos e se perdessem a uma determinada distância. Em duas outras fotografias apareceu ainda o mesmo efeito, com a diferença de que o círculo luminoso era de um diâmetro tal que teria envolvido a forma inteiramente se a chapa tivesse sido maior. Possuo uma prova dessa primeira fotografia de Muller, e posso acrescentar que o contorno da parte superior do corpo salienta-se com certa nitidez, sendo a própria figura confusa e desfeita. Vê-se distintamente a cadeira através do corpo e dos braços, assim como a mesa na qual repousa um dos braços. Abaixo da cintura, a forma que aparentemente está vestida com uma túnica decotada com mangas curtas, funde-se em uma espécie de nevoeiro, que não se vê mais o baixo da cadeira. Uma parte do encosto da cadeira é visível através do braço esquerdo, pequena parte do encosto fica completamente desfigurada pela espádua à esquerda, que é tão opaca quanto o pescoço e o peito. Acima da cabeça distinguem-se uns vapores nebulosos esbranquiçado, que circunda a cabeça de uma outra têmpora, desce até a mão de Muller, que está apoiada sobre o encosto que ela cobre. A fotografia que possuo é uma cópia feita em Londres pelo original e por conseguinte menos nítida. Na segunda fotografia acha-se a forma de uma mulher sentada em uma cadeira, tendo, por trás, uma espécie de massa branca indefinível, alguma coisa semelhante a 2 ou 3 travesseiros. Banner of Leeds, 1862, 29 de novembro, reproduzido no Spiritual Magazine, 1863, pags. 35 e 36. Podemos pois verificar esse fato notável, que as fotografias de Muller mostram os traços dessas massas luminosas que vimos nas do Sr. Beatty, e que precederam a formação das figuras humanas. E mais que provável que o que se apresenta nessas duas fotografias como um vapor nebuloso esbranquiçado, um disco de luz, ou uma massa branca assemelhando-se a 2 travesseiros, tivesse sido descrito por um sensitivo como se fosse massa luminosa. Mas voltemos às origens. Desde que se espalhou a notícia de que essas fotografias tinham sido feitas, o Sr. J. Davis, que editava nessa época, em Nova York, o Herald of Progress, mandou especialmente, a Boston, um fotógrafo seu amigo, o Sr. Guy, para fazer um inquérito acerca desse fenômeno e assegurar-se da sua autenticidade. O resultado dessa primeira investigação técnica foi publicado, em extenso, no Herald de 29 de novembro de 1862, e, em resumo, em uma carta do Sr. Guy, publicada no Banner da mesma data, e que reproduzimos aqui.
Boston, 18 de novembro de 1862. Senhor Editor, tendo sido informado pelo Sr. Munler de que o senhor desejava publicar os resultados das minhas pesquisas acerca das fotografias espíritas obtidas pelo Sr. Munler, comunico ao senhor, com prazer, as minhas observações pessoais. Pode ficar persuadido de que, procedendo a pedido do Sr. Davis, eu me entreguei a minhas investigações com a firme determinação de conduzi-as o mais rigorosamente possível, a fim de que nada pudesse escapar à minha atenção. Depois de uma experiência ininterrupta de 10 anos, durante os quais eu fazia negativos em vidro e impressões positivas em papel, julgava-me em condições de descobrir qualquer fraude. Não me opondo ao Sr. Munler dificuldade alguma, eu mesmo fiz, na chapa escolhida para o meu retrato, todas as operações de banhos, viragem e montagem. Durante todo esse tempo, não perdi de vista a chapa, e não deixei aproximar-se dela o Sr. Munler, senão depois de terminada a operação. Em seguida, submeti a minuciosa inspeção o gabinete escuro, o caixilho, o tubo, o interior das cubas, etc. E, apesar de tudo, obtive, com grande admiração, a minha fotografia acompanhada, por uma outra imagem. Tendo continuado depois as minhas pesquisas, nas mesmas condições, com resultados ainda mais comprobatórios, vi-me obrigado, com toda a sinceridade, a reconhecer a sua autenticidade. Aceite, etc. W. Guy. T. Spiritual Makazuchi, 1863. Pags. 34 e 35. Acrescentaremos somente que no papel negativo apareceu a imagem da falecida mulher do Sr. Guy, e, na segunda, a imagem de seu pai. E o Sr. Guy acrescenta, impossível que Munler tenha obtido um retrato de minha mulher ou de meu pai. Herald, 29 de novembro. Podemos passar agora em silêncio a longa série de todos os testemunhos dados a favor de Munler e de todas as investigações empreendidas com o intuito de descobrir a fraude, como era natural supô-lo, mas que chegaram sempre a um resultado negativo. Bastar-nos a reproduzir aqui um artigo do British Journal of Photography, mandado a esse jornal pelo seu correspondente de Filadélfia, o Sr. C. Sellers, que não se pode acusar de predileção pelo espiritismo. Eis esse artigo. Há alguns meses, certos jornais publicaram a comunicação de um fotógrafo de Boston que tinha obtido uma imagem dupla, sobre uma chapa, no decurso de experiências feitas durante os ócios do domingo. A imagem suplementar representava o retrato de um parente morto. Depois ele notou que todas ou quase todas as fotografias que tirava apresentavam a mesma imagem, mais ou menos distinta. Tendo se espalhado por toda parte os rumores desse prodígio, o seu gabinete foi em breve invadido por curiosos que desejavam obter os retratos de seus falecidos amigos. Os fotógrafos divertiam-se com isso e afirmavam que a fraude seria em breve descoberta. Fizeram-se muitas imitações com auxílio do processo ordinário que a princípio tinha sido proposto por Sir David Brewster. Fez-se mais ainda, por meio de duas chapas superpostas, uma das quais continha a segunda imagem, e explicava-se o fenômeno por um desses dois processos. Homens conhecidos por sua instrução científica ocuparam-se em procurar a sua explicação e não puderam descobrir a impostura. No que diz respeito às imagens em si, elas se distinguem essencialmente de todas as que eu já tinha visto, e não conheço processo algum para imitá-las. O fantasma nunca aparece de pé, não se reproduz além da cintura ou, quando muito, até os joelhos, e não se pode entretanto dizer, com precisão, em que região do corpo a imagem desaparece. À primeira vista, muitas pessoas creiam distinguir claramente a imagem inteira, mas, depois de exame mais minucioso, ela parece menos distinta. Não vi os negativos, mas, julgando conforme as provas e conforme o tom fraco da imagem do espírito, seria tentado afirmar que essa imagem devia ser a primeira a se revelar na chapa. Os contornos não são absolutamente distintos, os traços principais são muito visíveis, mas, à exceção do rosto, que é completamente opaco, as outras partes da forma são bastante transparentes para se poder ver claramente através. E entretanto nenhum desses traços se mostra com tanto vigor quanto sobre as imagens das segundas chapas nas falsificações de fotografias espíritas. Verifica-se indubitavelmente que essas imagens não são formadas no foco quando se acham atrás da pessoa que se expôs, ou diante dela, são um pouco mais nítidas quando se acham no mesmo plano. Mas, em todos os casos, há excesso de exposição. Os adeptos do espiritismo explicam esse fato da maneira seguinte: os espíritos não podem produzir sua própria imagem na chapa sensível,
mas podem dar a forma desejada aos elementos mais sutis da matéria, e essa matéria, posto que invisível ao olho nu, pode refletir os raios químicos da luz e assim agir sobre a placa. Em apoio eles citam o que sucedeu com o retrato, que eu vi em casa do Dr. Shield, que representa uma senhora que desejava ardentemente obter a imagem de uma guitarra em seus braços. A forma desejada apareceu. Os espíritos dizem que, certamente, o espírito de um corpo inanimado não pode existir, mas que os espíritos podem formar iguais objetos, segundo o seu desejo. Todas as imagens que aparecem não são pois senão modelos expostos pelos espíritos, diante do aparelho, mas de maneira alguma os retratos dos próprios espíritos. Eles afirmam igualmente que os espíritos tiram essas imagens da memória das pessoas presentes. Teria sido um assunto digno da pena de Bower. Que maravilhosa história ele teria tirado desses estranhos fenômenos. C.C. Lewis. Reproduzido no T Spiritual Magazine, 1863. Pags. 125 a 128, abreviei a carta, que é um pouco longa, mas reproduzia as particularidades técnicas que têm seu valor e, sobretudo, a hipótese, já formulada nessa época, da matéria invisível trabalhada e moderada, hipótese que encontramos 10 anos depois em Beatty e que terá para nós uma importância capital quando se tratar das materializações visíveis. Para terminar com o que diz o jornal of Photography, reproduzirei ainda uma nota que ele publicou na época do processo de Muller, e que me parece ter o seu cabimento aqui. A propósito das fotografias espíritas de Muller, disseram-se muitas coisas absurdas, pró e contra. Um autor dessa última categoria chegou a afirmar que tudo que é visível para o olho do gabinete escuro, e por conseguinte suscetível de ser reproduzido em fotografia, deve necessariamente, por essa mesma razão, ser visível ao olho humano. Esse autor não tem certamente noção alguma desse ramo importante das ciências físicas que compreende os fenômenos conhecidos debaixo do nome de fluorescência. Ora, há muitas coisas totalmente invisíveis ao olho físico, e que, entretanto, podem ser fotografadas. Por exemplo, em um quarto onde só tem acesso os raios ultravioleta do espectro solar, uma fotografia pode ser tirada por meio dessa luz obscura. Em um quarto assim iluminado, os objetos são claramente visíveis à lente da câmara escura. Em todos os casos, eles podem ser reproduzidos em uma chapa sensível, sem que por isso o menor átomo de claridade seja percebido no quarto por uma pessoa dotada da agudeza visual fisiológica. Por conseguinte, a reprodução fotográfica de uma imagem visível, a de um espírito ou a de uma massa de matéria, não é cientificamente impossível, se ela não reflete senão a fluorescência ou os raios ultravioletas do espectro. A imagem será facilmente fotografada, sendo completamente invisível à vista mais penetrante. Reproduzido no T Spiritual Magazine, 1869, pag. 421. Eis-nos finalmente chegados ao processo que fez a glória de Muller. Ele lhe foi intentado pelo jornal The World de Nova York, no mês de abril de 1869. O Sr. Muller foi detido por suspeita de ter cometido fraudes e trapaças à custa do público, por meio de fotografias espíritas. Eis os tópicos salientes do processo. Os queixosos produziram 8 fotografias para provar que o Sr. Muller era um impostor. Indicaram 6 métodos diversos, por meio dos quais podiam-se obter essas pretendidas fotografias de espíritas. Entretanto, nenhum dos queixosos tinha visto Muller em trabalho nem inspecionado seu gabinete e seus aparelhos. Finalmente, ninguém provava que as imagens de Muller fossem produzidas por meio de qualquer dos processos indicados. Pelo contrário, 4 fotógrafos, os senhores Slay, Guy, Silver e Gurney, que tinham estado em casa do Sr. Muller e que o tinham visto trabalhar, testemunharam que nenhum dos 6 métodos mencionados tinha qualquer relação com o método de Muller, em tudo semelhante ao método ordinário. Melhor ainda, o Sr. Slay, fotógrafo em Poughkeepsie, tinha convidado o Sr. Muller para ir à sua casa de Poughkeepsie, e, ali, produziram-se com o gabinete escuro do Sr. Slay, seus vidros e produtos químicos, os mesmos efeitos. O Sr. Guy passou 3 semanas com o Sr. Muller para estudar esses fenômenos. Ele atestou que tinha visto essas imagens se produzirem, quando ele mesmo dirigia as operações, desde a lavagem da chapa até a revelação. O Sr. Silver declarou que, quando o Sr. Muller ia à sua galeria, e empregava os seus aparelhos e as suas drogas, aparecia uma imagem ao lado do Sr. Silver. Fotografias espíritas produziram-se mesmo quando o Sr. Silver, em pessoa, fazia todas as manipulações com os seus próprios aparelhos.
em presença do Sr. Muller. Enfim, o Sr. Gurney, fotógrafo conhecido de Nova York, N grau 707, Broadway, fez o depoimento seguinte: ocupo-me de fotografia há 21 anos, examinei os processos do Sr. Muller, e, posto que eu tivesse ido com a intenção de fazer uma pesquisa rigorosa, nada descobri que se assemelhasse a uma fraude ou a uma trapaça. Seu modo de